Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo nada, rapaz. Bate-papo é de segunda a sexta, ao meio-dia, às 19 horas e depois da meia-noite. Você assiste pela TV Bar, canal 25, você assiste pela gazetaweb.com, você assiste agora pelo YouTube, 2 horas depois que está no ar. Você vai lá, tá lá o programa que foi pro ar, aí você copia, você grava, você faz, você acontece certo, você... Foi até bom, né, de confundir o Almoçando com a Notícia com o Bate-Papo, porque eu fiz a promoção do Bate-Papo. Mas o Almoçando com a Notícia, que é esse que a gente tá, você assiste aos sábados e domingos, meio-dia, meia-noite, meio-dia e meia-noite, ok? Valeu? Valeu. Bom, deixa eu perguntar à minha amiga Kaline. Kaline, me diga uma coisa. Até que ponto a rigidez da pele ou a deterioração pela idade faz com que as pessoas tenham problemas de saúde maiores ou menores? Acontecem problemas de pele decorrente da falta de cuidado com ela, que todo mundo esquece que a pele é o maior órgão do corpo que a gente tem, né? E é. Então, pela falta de cuidados que a gente toma na maioria das vezes, não é hábito cuidar da pele. Perfeito. Existem doenças de pele que podem vir. Os homens, né? Os homens e as as mulheres. Usam demais até. Hoje os homens estão até mais cuidadosos. Arranjam um problema de pele porque acham que cuidam demais. Não, botam também acontece. Lógico, também botam acontece. produtos que não são para botar e por aí vai. Acaba exagerando. É ou não é verdade? Tem sim. Ah, então tá certo. Mas nem toda mulher se lembra de cuidar da pele. Eu não entendo de pele, mas de mulher eu entendo. Vamos lá. Não, tem produtos que queimam a pele, tem produtos que às vezes usam muita maquiagem, não remove, não tem os cuidados corretos. Isso tudo interfere sim. Mas as doenças de pele, a mais preocupante é o câncer de pele por conta da exposição solar que vivemos num país tropical, muitos sols, todo mundo se expõe e não usa filtro solar. Então, lesões na pele são comuns, o câncer de pele é um dos tipos de câncer mais comum. Ele não é tão fatal, existem vários tipos de câncer de pele, né? Mas as lesões, às vezes, benignas são tratadas, mas você não, por não dar seriedade a esse tipo de comprometimento, ela evolui e acaba transformando em algo... Eu estaria errado se eu dissesse que 90% da população não dá a menor pelota para a pele? Está chegando bem perto. Bem perto, não é? É. E é um perigo isso. Exatamente. Muito bem. Eu, por exemplo, como carioca, até um determinado... Eu saí do Rio de Janeiro com 21 anos, então já virei aqui, por exemplo, no Nordeste, carioca criado com tapioca, é outra história. Não é não? Muito bem. Mas naquela época, eu me lembro muito bem no Rio de Janeiro, que as pessoas só iam para a praia depois das 10 horas da manhã, Copacabana, Ipanema, etc., tudo lotado, a gente só... Que praia antes das 10 horas da manhã? Não existe. E o ideal ainda era meio-dia. Minha sogra conta que ia com as amigas, chegava em Copacabana meio-dia, passava de Coca-Cola, óleo de motor de avião, o que tivesse que achasse que ia dourar a pele, dar aquele bronzeado, que era lindo e saudável. Exatamente, e não tinha nada de saudável. Não tinha nada de saudável. Muito bem. Hoje continua a mesma coisa, evidente. Existe um alerta maior para que as pessoas prestem mais atenção e tenham esse cuidado, mas quem é que costuma sair para ir à praia para as 10 da manhã estar voltando? De jeito algum, ninguém. Agora, o pior da história não é isso. É você encontrar as mães e pais que não têm cuidado com os seus filhos, porque eles estão muito mais expostos. A pele que não está madura ainda, criança até os 4 anos de idade, a pele ainda nem se formou completamente, ela ainda está em processo de maturação. Então, se você pega uma criança e expõe ao sol, ela vai ter uma captação maior da radiação. Eu queria que você parasse nesse tópico. Esse tópico é muito interessante. Eu nunca ouvi ninguém falar em amadurecer a pele ou não, ou a pele está verde ou não. Não, nunca ouvi. Eu acho que é um grande alerta para as mães e para os pais. Fala ali. É preciso estar atento. Elas, ó, aqui, ó. Nessa câmera aqui, ó, Felipe, aqui. Esse cuidado ele é muito importante, porque a criança ela vai desenvolver, a pele dela vai ser amadurecida mesmo. Ela começa com mais aberturas, ela não é tão vedada. A pele serve como proteção para a gente. Então, se você não mantém esse período de risco, evitar que a criança se exponha durante esse período, ela vai ter uma captação maior de quem já tem a pele completamente fechada. Ela é uma capa. Ela é uma capa. Ok, mas existe a porosidade que faz com que haja uma respiração, isso, inclusive não. A de pele, sudorese, etc. ela não é
totalmente fechada. Ok. Mas com a criança, ela é mais aberta ainda. Perfeito. Certo? Então, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo fechar. E com o passar do tempo, ela depois começa, quando a gente passa da maturação plena da pele, ela começa também a abrir. Então, não só a criança, mas como depois, com o passar da idade, a pele também começa a afinar. Muito bem. Então, os tem raios os dois ultravioletas, extremos. que são os raios principais do sol, Isso. são os que causam maior prejuízo à pele. Exatamente. Bom, e eles têm horário, danados, Eles não trabalham o dia inteiro. Não. Olha, se fosse para o Ministério do Trabalho, ia dar problema. Mas vamos lá, explica. Esse horário do início da manhã e do final da tarde, até às 10 da manhã, a partir das 4 da tarde, é um horário que o sol é mais tranquilo. Então, é um horário que você pode e deve até estar expondo as crianças, porque o sol também faz bem. Então, claro, até às 10 da manhã e até após as 4 da tarde, é um horário que é até indicado o banho de sol por um período controlado para as crianças. Porque ele é diferente do horário entre 10 e 13h59? Porque entre 10 e 13h59, a exposição solar, a radiação está mais forte. A radiação é mais forte. E se ela está mais forte e você se expõe naquele horário, você vai captar mais essa radiação. E aí vem os danos à pele. Aí surgem as manchas, o envelhecimento precoce e as lesões. Você tem estatísticas a respeito dos problemas que levaram à morte e ao câncer de pele hoje no Brasil? O principal causador do câncer de pele hoje ainda é o sol, radiação. Não, tudo bem, mas eu quero saber o seguinte, a incidência do câncer de pele em função do sol, ele é muito grande em relação aos outros cânceres? O câncer de pele, ele é o prevalente em relação a qualquer tipo de câncer. O câncer de pele é o câncer mais comum do tipo de câncer. Também é o mais curável? Também. A boa notícia é essa, né? Que é de mais fácil cura. Mas... Ele é curável pelos métodos tradicionais de cura do câncer, como radioterapia e quimioterapia? Não. Não, existem formas alternativas também de tratamento. Formas alternativas. É onde entram os dermatologistas. Exato. Ok, então a composição de cremes, de outras coisas mais, ajudam na elucidação de casos? Ajudam. Existem cremes que você pode estar usando. Por exemplo, se você precisa se expor, você está no período que a exposição solar ela é danosa, então você precisa se expor ao sol, você tem que usar filtro solar. Existem uma variedade enorme, não tem isso, filtro solar tem que cheirar mal ou tem que ser pegajoso, não. Existem produtos que são apropriados, não tem desculpa para não usar, né? E se você vai se expor ao sol nesse horário, você obrigatoriamente você tem que escolher se proteger e não escolher se expor e ficar... Perfeito. Deixa eu pedir a outra dermatologista, é a Cris, não é? Nutricionista Rosa. Mas não tem uma outra dermatologista. Nossa amiga Rosa Maria, que... A Rosa Maria que não vem, é engraçado, né? Confundi tudo, não foi? Lembrou dela. Eu lembrei dela. Rosa, vem para um outro, Rosa. Tudo bem. Não, deixa eu mudar assim completamente de assunto e ir para a Cris. Cris, olha a ligação maluca que eu vou fazer. A exposição ao sol, principalmente das crianças, que causam problemas dermatológicos de uma profundidade incrível, como a nossa querida Kaline colocou aqui. Aliada a uma alimentação inadequada. Me conta o que pode acontecer com essa criança. A alimentação ela é importante também para proteger do sol. Hoje... Olha só onde é que eu fui cutucar minha vara. A alimentação, a gente tem alimentos que a gente chama de fotoprotetor oral. Nutrientes que ajudam a proteger do sol, como o beta-caroteno, que tem na cenoura, como o licopeno, que tem no tomate. Então, existem substâncias que, se a pessoa se alimenta bem, ajuda a proteger do sol. Vitamina C também, que combate os radicais livres. Agora me explica funcionalmente por que ajuda a proteger do sol. O licopeno, os antioxidantes, eles combatem os radicais livres. Ok. Então, se eles combatem os radicais livres, ele ajuda na proteção contra o sol. Agora, com o sistema presidiário que nós temos aqui, não vai dar para proteger os radicais. Realmente, não dá de jeito nenhum. Então, como a vitamina C também combate os radicais livres, e os radicais livres em excesso, sem ocorrer o equilíbrio com a alimentação, eles aumentam o risco de aparecimento de câncer. Então, por isso que a alimentação é tão importante, os nutrientes, na prevenção de câncer. Inclusive na prevenção de câncer de pele. Se a gente não come frutas, se a gente não come verduras, se a gente não come alimentos que têm antioxidantes, a gente não está protegendo contra os radicais livres. Só de a gente respirar, a gente produz radicais livres, de fazer exercício físico, da alimentação.
Então, por isso que a nossa alimentação tem que estar rica em nutrientes, componentes que combatem os radicais livres, como licopeno, beta-caroteno, uma série de nutrientes. Cenoura é bom que é danado. Cenoura, beterraba. Beterraba. Eu tomei um susto com beterraba. Menina, não Que fale foi que não. aconteceu? Eu estava com essa dorzinha aqui, já estava meio assustado. Né? Achei de comer umas beterraba, comia beterraba. Quando eu fui urinar, menina, o negócio parecia sangue. Eu digo, que diabo que está acontecendo comigo? Era a beterraba. É verdade, às vezes Acontece, ela muda. Muda as fezes também, Não é? a cor. Então, às vezes, o que a gente come, ele vai modificar a cor. Às vezes, muitas vitaminas, a urina fica mais escura. É. Então, os alimentos, os nutrientes, eles acabam influenciando nesses fatores. Muito interessante. Então, Muito interessante. Deixa eu perguntar a Thalita uma coisa. Thalita, segura aí. Thalita, me diga uma coisa. Você, existe algum tipo de problema que o fisioterapeuta esteja tratando que possa se converter no câncer? Entendeu a pergunta? Eu digo o seguinte, por exemplo, alguém teve um processo, eu não vou dizer que é o meu não, mas eu vou tentar dar um exemplo para você botar outro exemplo em cima. Teve uma hérnia de disco, como foi o meu caso. Isso pode se transformar num câncer ósseo, coisa parecida? Existe essa literatura na coisa? Existe, cara? Eu nunca ouvi falar. Não, eu estou fazendo a pergunta porque eu estou fazendo a pergunta porque me veio à cabeça. No caso de lesões, uma fratura, esse tipo de coisa, não necessariamente você vai evoluir, não, por não ter cuidado pode evoluir para um câncer. Não, isso não é frequente, isso não é rotineiro, não é fisiológico. Seria uma exceção à regra. O câncer, ele vem de outros fatores, não necessariamente daquela lesão. Claro. O câncer, ele é, na maioria das vezes, uma proliferação de células. Tudo bem, mas veja bem, um osso tem células. Isso. Tanto que você tem o câncer ósseo. O que é que tem relato? Quando você tem recorrência de estimular a produção de células numa mesma situação, né? Então, vou dar um exemplo, fez um rasgo na pele, depois faz de novo, então você está estimulando a fazer o fechamento, então tem que ter produção de células. Perfeito. E aí você tem de novo uma lesão naquela mesma área, você vai estimular de novo, vai estimular de novo. O corpo pode chegar a hora dele entender errado e dizer, eita, continua estimulando aí essa produção, esse crescimento de célula, e você desorganizar o funcionamento normal e acabar evoluindo para um caso cancerígeno. Perfeito. O que você me diz? Você quer falar sobre isso? Você também. Vamos lá. Era isso que a Kaline estava falando. Como tem o câncer, essa proliferação desajustada das células, pode ocorrer em qualquer um dos fatores, mas existem fatores que desenvolvem isso, como fatores genéticos, por exemplo, ou até alterações de DNAs daquelas células que podem ocorrer pelo sol, que é o que acontece com o câncer de pele. Certo, tudo bem, mas no caso, por exemplo, onde a fisioterapia tem uma ação direta, que são os casos principalmente me ajuda, de musculatura, de óssea e por aí vai, não é isso? Tem uma influência direta. Certo. Já existiram, ou já aconteceu algum caso em que a coisa proliferasse para outro lado? Não, então, é isso que a gente está tentando dizer, que pode ocorrer de ter uma proliferação dessas células, mas não significa dizer que foi decorrido da fisioterapia. Perfeito. Entendeu? Essas células podem ter uma desorganização. Exatamente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você podia estar tratando como fisioterapia e já estará acontecendo uma lesão. Isso pode ocorrer, sim. Ele pode surgir, mas não devido a uma fisioterapia, entendeu? Não, eu não quis botar a fisioterapia como causa, não. De jeito algum. Mas nesse caso, Geraldo, seria mais um erro de diagnóstico e está tratando uma coisa que não era aquilo. Você pensa que é uma lesão e na verdade já é um quadro. Perfeito. O que tem que ter cuidado é com o uso de alguns equipamentos. Então daí que sai a anamnese, né? Que é a avaliação bem detalhada. Porque a gente começa a identificar se teve doenças agudas nos últimos meses, se teve febre. Anamnese? Anamnese. O que é anamnese? Pro meu feita a avaliação. É feita a avaliação. Essa avaliação a gente procura saber um pouquinho mais da sua vida. Como é que tá, se você teve doença nos últimos dias. Livro, sai correndo da minha vida. Quadros infecciosos recentes, se teve febre recente. E vai buscando, de acordo, claro, com cada especialidade, né, da físio, de qualquer outra profissão.
Então, quando a gente identifica isso, aí a gente já não aplica alguns aparelhos que podem estar acelerando esse processo de produção de células cancerígenas. Ok. Um exemplo, o paciente teve câncer, está em recuperação, então tem equipamentos que ele não usa, que é para não acelerar, não voltar a essa doença. Então existe esse cuidado, somente isso em relação ao câncer. Agora eu queria que aproveitar que você está com o microfone na mão, para você me dizer quais são as diversas etapas de alguém que vai se submeter ao RPG, que é a sua especialidade. As diversas etapas? Sim. Eu chego lá e digo assim, eu quero fazer RPG. É assim, é? Eu chego lá e digo, eu quero fazer RPG, vou fazer? Então. Não o é. RPG ele é visto como um tratamento, Exatamente. né? Como prevenção e como um tratamento. Mas aí tem aquelas pessoas que querem prevenir a má postura, que sabe que tem uma posturazinha ali, que passa muito tempo sentado, que digita bastante. Então aí ela vai querer prevenir as doenças provenientes dessa má postura. Perfeito. Um exemplo, um jornalista que passe muito tempo lá na frente do computador ou qualquer outra profissão, secretário, fica sobrecarregando a musculatura superior, né, pescoço, e fica muito tempo sentado. E ficar muito tempo sentado prejudica um pouquinho a coluna por causa das compressões que é feito, né? Então, tem esse paciente, tem esse perfil daquele que percebe a má postura e quer cuidar. Mas também tem aquele que já tem um desvio, que tem uma hiperlordose, um aumento da curva lordótica, né, da coluna, uma hipercifose, o escoliótico. Então, tem esse perfil. E tem aquele que já teve algum trauma, um exemplo, a hérnia de disco. Teve uma crise de hérnia de disco e o médico passou o RPG, porque a gente vai trabalhar na descompressão da coluna. Então, tem cada um tem um seu O RPG perfilzinho. trabalha com aparelhos ou trabalha manualmente? Não. Então, o RPG ele é feito só numa maca de RPG e é eleitas posturas, e nessas posturas a gente vai fazer os alongamentos, as liberações de fáscia, de acordo com o objetivo do tratamento. Mas aí é só a mãozinha do físio, né? E a macazinha lá e a postura. Quem trai quem? O RPG trai a fisioterapeuta de Pilates ou a de Pilates trai De forma alguma. Bem tranquilo. Eu gosto de provocar. Então, o RPG ele trabalha a musculatura antigravitacional, né? Certo. A gravitacional, desculpa. Certo. Que é a que segura o corpo. Ok. A gente está em pé, o músculo precisa trabalhar para a gente ficar em pé ou ficar sentado numa postura, né, paradinha. O Pilates ele trabalha a musculatura dinâmica, que é aquela responsável, né, pelo movimento e tal. Então, nenhum trai o outro. Ok. Eu digo que a alta Um complementa o outro. complementa. Muito A bem. alta do RPG é para o Pilates, porque eu vou ajustar o corpo daquele paciente, vou deixar ele na postura correta, vou dar orientação postural, né? Conscientização corporal. Perfeito. E dou a alta dele para ir trabalhar no Pilates. Aí ele vai trabalhar a Você dá mobilidade. alta para ele ir pro Pilates, não é concomitante. Pode ser, dependendo de caso para caso. Se ele tiver numa necessidade urgente, vai fazer uma entrevista de trabalho, precisa estar com a postura impecável Eu só e faço sem dor. entrevista aqui na TV. Então, aí faz lá o tratamento e depois dá alta. Mas aí o que a gente faz? Faz um trabalho agrupado. O paciente Muito faz bom. o Pilates e faz o RPG. Trabalha os dois e tem um resultado assim maravilhoso. Perfeito. E rápido. É bom. Lá na clínica Atma, eu tenho alunos que fazem. Nunca ouvi justamente falar. Clínica o quê? Na clínica Atma. Ah, onde é, hein? Onde é? Fica ali na rua Vinícius de Moraes, por trás daquele prédio The Square. Ah, toda vez que eu entro ali, eu ouço o Vinícius Moraes cantando. É bom demais ali. Lá o melhor, o nosso diferencial é isso, porque nós temos uma equipe multidisciplinar lá e a gente trabalha muito essa parceria. E temos uma comunicação muito boa entre os profissionais, então a gente trabalha muito em conjunto. Então é isso que eu digo, a complementação de um com o outro e uma... Lá eu tenho dois alunos meus que já fazem o RPG completo. De repente vai ter um terceiro, hein? E a gente acaba até trocando figurinha. Fala assim, eu trabalhei bastante. Vai ter um cara de figurinha? Fica trocando figurinha, fica trocando ideias, Tá né? certo. Olha, ela vai ficar com ciúme. Né? Vai nada. A gente trabalha em parceria. Isso é muito importante. Diga aí. Até o educador Cris. físico já indicou
pacientes da gente Pro RPG. Não é? Então todo mundo trabalha em conjunto. Não, mas isso aqui é o importante, é a equipe, é a famosa equipe. Isso. Se a coisa não funcionar sob a forma de equipe, não vai de E jeito tem uma algum. relação muito boa, um exemplo, com a nutrição. Se o meu paciente chega no RPG e está tendo lombalgia atrás de lombalgia, e eu percebo que essa Tá tendo o quê? lombalgia, que Ah, é dor tá, na lombar. lombalgia. E tô vendo que essa dor é proveniente do sobrepeso dele, encaminha para nutricionista, ele vai fazer uma reeducação alimentar e vai ser um trabalho muito melhor, porque Melhor ele pra vai você estar e pra ele. com certeza, porque ele vai estar perdendo o peso, vai Claro. estar ajustando Agora o eu peso quero dele. saber quem resolve o problema de barriga. Porque eu não engordo, eu não passo daquele meu peso. Mas a barriga está crescendo. E agora? Quem resolve isso? E lá veio o educador físico dizer que eu vou ter que jogar futebol. Não vou não. Geraldo, o que acontece? Você usou a expressão, agora eu vou até lhe corrigir. Quando a gente, existe muita distorção com relação a emagrecer e perder peso. Eu posso emagrecer sem perder peso, Perfeito. certo? E eu posso perder peso sem emagrecer. Ok. Então o que é que acontece? Emagrecimento é sinônimo de perda de gordura, Ok. certo? Se eu perco gordura, eu emagreço, mas necessariamente eu não perco peso. Por quê? Porque eu posso ganhar massa muscular. Ok. Então eles passam a se equivaler. Mesma coisa é a massa muscular. Perdi massa muscular, mas eu ganhei gordura. Então eu engordei. Então você não falou da minha barriga. Então eu vou falar agora. Vou chegar nela agora. É exatamente nela. Então, essa gordura, na verdade, da barriga, que é mais proveniente do homem, né, pela sua estrutura, é uma gordura estrutural, é uma gordura mais preocupante, né? A gente chama de visceral, ela se localiza entre os órgãos, Pois é. entendeu? Então isso aumenta muito o risco coronariano, tá? Então a gente tem que ter um cuidado maior, certo? Sim, mas e daí? Então, a gente Como é que eu perco? A gente vai utilizar exercícios através da avaliação que a gente vai fazer, saber como é que está que gordura é essa, se é uma gordura subcutânea ou é uma gordura visceral. Tá aí a importância da avaliação física, para quem não sabe, né? Acha que chega entrar na academia, não, tem que fazer avaliação. Não quero, vou treinar direto e tal. Então, termina perdendo ou mais na frente, desenvolvendo patologias ou agravando. Mas é o que já possível existe. você fazer exercícios ou fisioterapia, sei lá, que visem exclusivamente o aumento do ventre? O aumento, você fala aumento do Não, eu estou falando sério, eu estou falando o seguinte, por exemplo, o meu peso, ele varia entre 87 e 89, ele não sai disso. Certo. Mas a barriga cresce, a cintura está crescendo. É isso mesmo que eu estou tentando. Então como é que se explicar pra resolve você. isso? Não sou eu um caso só, por isso que estou Não, fazendo a pergunta. é através não de estou fazendo exercício. consulta, estou Isso, fazendo a através de pergunta. exercício. Através de exercício físico. E também da dieta, né? Importantíssimo. Então, se você não tem uma dieta balanceada e também não tem o exercício físico, você pode até ter uma frequência, uma regularidade de exercício. Mas se você não preste atenção com a sua dieta, o que é que você come, a sua barriga Quem vai... é que aguenta com o brigadeiro da Isabel Pinheiro? Quem é que A sua aguenta? barriga vai crescer, entendeu? Então isso que é importante. É a dobradinha, né, que a gente fala. É a questão do personal trainer, do educador físico, junto com o nutricionista. A dieta e o treino, eles andam em conjunto. Nesse quase final de programa, que pergunta eu não fiz a você que você gostaria que eu tivesse feito para não sair frustrado daqui? Onde eu atendo. Onde eu atendo. Onde você atende? Ei, que pergunta boa! Inteligente, ô rapaz! Onde é que você atende? Isso, atendo Só lá na falta dar um Clínica cartãozinho Atma de também. visita. Isso, também atendo na Clínica Atma. Ok. Em parceria com a nutricionista Cris Pavés. Muito bem, muito bem. Obrigado por ter vindo a esse programa. Prazer foi Muito meu. obrigado Muito obrigado mesmo. pelo convite. Foi útil para todo mundo, não foi? Obrigado, foi. Muito bem. Minha querida Valéria, né? Valéria Luiza, fisioterapeuta e instrutora de Pilates também, que pergunta eu não fiz a você. Agora tem que ser rápido. Eu acho que a gente foi contemplado com todos os temas, mas ainda ficou me devendo a próxima entrevista com o Eduardo Canuto. Valeu! Obrigado, Valéria. Pode ter certeza que eu cumpro. Tá bom? Obrigado por ter vindo a esse programa. Minha querida Cris, com um abraço pro nosso amigo Edmir. Edmir, aquela figura impoluta. Valeu,
Olha, vou te contar, é uma figura. Vamos lá. Eu acho que a gente conversou bastante, foi uma discussão muito boa. E o que eu quero é que você vá lá no meu consultório, que eu vou responder aquela pergunta que você fez, como perder essa barriga. Eu vou te ajudar. Vai? Vou. Promete? Prometo. Irei. Começa agora. Na clínica alta. Ah, então você agora não. Você agora não. Agora não. Valéria não. Isabela. Isadora Costa. Desculpa, viu, Isadora? Sim, que pergunta eu não fiz a você? Não sei, qual foi a pergunta? Eu não sei. Qual foi a pergunta que eu não fiz a você? Você não sair frustrada daqui. Só tenho que agradecer o convite. Fico esperando o próximo. Tá esperando o próximo? Tô esperando Então o pode próximo. esperar levantada. Sentada não. E vem logo, tá bom? Ju. Obrigado por ter vindo, obrigado mesmo. Você, você já perguntei? Já? Você vai lá Ah, no consultório para ajudar você a perder a barriga para responder essa pergunta. Não conheço. Obrigado por ter montado esse programa junto com a Kaline. Pergunta eu não fiz. Acho que, como a Valéria falou, foi muito produtivo. Deu pra gente abordar vários temas e acho que eu estou muito feliz, sabe? E onde é que você dá consulta pra mim? Só uma observação, né? Que todos aqui estão querendo lançar desafios com vocês. É muito bom. É bom que assim você vai conhecer todos os serviços da casa. Coisa boa. Muito obrigado por ter vindo a esse programa. Minha querida Kaline Aires, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional. Bonito nome, né? Dermatofuncional. Tá feliz? Muito. Satisfeito? Demais. E a pergunta que eu não fiz? Não, acho que a pergunta veio lá do começo, né? Acho que todo mundo respondeu um pouquinho essa Respondeu, pergunta. não foi? Como a gente pode procurar saúde, né? Como conseguir saúde? Acho que cada um deu Eu deu acho uma que ajudinha, 1h30 não foi? dizendo para o público telespectador como encontrar saúde. Fácil, né? Muito. Muito fácil. Pega um GPS que você encontra a rua Vinícius de Moraes. Não é não? Gostei do caminho. Gostou? Obrigado, gente. Obrigado por terem vindo. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma repetição do nosso Almoçando com a Notícia, ou nas segundas-feiras, de segunda a sexta, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. Até lá, gente, e obrigado.